Fala galera, aqui quem está falando é Fábio Coelho e eu estou aqui para compartilhar uma palavra que tem a ver com a conclusão da série que estamos trabalhando na família de Ziscope com base no Sermão do Monte. E eu queria convidar você para abrir comigo em Mateus no capítulo 7. Nós vamos ler as últimas instruções de Jesus nesse sermão tão importante da jornada do Messias e também aquilo que podemos chamar de a cosmovisão de Jesus para nós, os seus discípulos. Que tipo de vida nós precisamos ter como discípulo de Jesus, que tipo de conduta de vida, isso está descrito aqui nesse sermão. Bom, então eu quero ler com vocês Mateus 7, no versículo 21, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, na vinda do reino do Messias, que está relacionado com a sua segunda vinda, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticam o mal. Então, essa passagem é muito interessante, porque tem algumas questões aqui que me chamam muita atenção. A primeira é o seguinte, que ele começa dizendo que nem todo aquele que chama ele por essa expressão Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Você já reparou que todas as vezes que Deus chama alguém para intimidade na Bíblia, ele chama o seu nome duas vezes? Por exemplo, ele diz Saulo, Saulo. Ele diz Simão, Simão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Então você vai ver isso na Escritura, que existe um padrão todas as vezes que Deus chama alguém para uma intimidade, uma aliança, uma amizade, ele chama essa pessoa pelo nome duas vezes. E essa é um tipo íntimo de chamar amigos de aliança. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que vão ter pessoas que vão estar envolvidas com a obra de Deus, envolvidas com a missão de Deus, que vão estar no meio do rebanho de Jesus, que quando o seu reino vier para essa terra, eles vão chegar diante dele com essa expressão de intimidade e amizade, dizendo, Senhor, Senhor. E ele vai dizer o seguinte, eu nunca conheci vocês. Então isso é muito importante. Outra coisa que a gente precisa entender no contexto bíblico é que essa expressão conhecer, ela não está relacionada a uma informação na mente, mas também está relacionada a um relacionamento de intimidade, aliança e amor. Por exemplo, em Gênesis 4, no versículo 1, você vai ver a expressão dizendo o seguinte, a expressão bíblica dizendo, e Adão conheceu a Eva, eles tiveram um filho. Lá, no início dos evangelhos, você também vai ver uma outra expressão, dizendo que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Então, essa expressão conhecer não é apenas ter informações sobre uma pessoa, mas ter uma aliança de intimidade e amor. Então, Adão e Eva tinham uma aliança entre eles, por isso eles produziram um fruto, que é o fruto do seu amor, que são filhos. Então, é muito doido isso aqui, porque a instrução anterior aqui dessa passagem, Jesus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Isso está no versículo 15 de Mateus 7. Ele diz o seguinte, que falsos profetas são falsos irmãos que estão disfarçados no meio do rebanho de Deus. Eles se parecem com crentes, eles estão misturados no meio dos crentes, mas eles não são irmãos desse rebanho. Eles são
falsos líderes, falsos crentes, falsos irmãos. Eles são impostores que estão produzindo destruição no meio do rebanho de Deus. E aí ele continua ensinando como que você discerne ou identifica os falsos profetas. Pelo fruto, pelo seu fruto, não pelos seus dons. Então, o que define a espiritualidade de uma pessoa não são as suas capacidades, os seus carismas, os seus dons, mas o fruto. E a Bíblia, quando fala de fruto, você vai ver isso em Gálatas 5, ela está falando de caráter. É o fruto do Espírito que age em nós, que é a ação do Espírito agindo em nós, produzindo fruto, que é um caráter de uma pessoa que está desenvolvendo santidade e justiça diante de Deus. Esse é o contexto. E ele está dizendo que esses falsos irmãos vão se apresentar diante do seu trono quando ele voltar para governar a terra com uma linguagem de aliança, mas eles vão ouvir do Senhor dizendo: eu não te conheço. Ou seja, eu não tenho uma aliança com você. Isso significa que não é porque você está envolvido de alguma forma com a obra de Deus que você tem aliança com o Senhor. Não é porque você se move em capacidades espirituais ou em dons que você tem uma aliança com o Senhor. Não é se você é voluntário na igreja, se você prega, se você expulsa demônio, se você faz qualquer coisa que está relacionada à grande comissão, que você tem uma aliança com o Senhor. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? O primeiro versículo que lemos: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que define pessoas de aliança com o reino é o fruto do Espírito agindo em nós. Isso tem a ver com o caráter. E esse caráter aprovado, esse caráter que está sendo desenvolvido em santidade, está relacionado à sujeição da vontade do Pai. Beleza? Pegou aí? Então vamos seguir. E aí no 24, ele está falando sobre esse tempo, ou seja, o tempo do fim, os eventos que envolvem a vinda do dia do Senhor, ou seja, da descida do reino dos céus para a terra. Então, ele vai falar sobre uma característica que é muito importante nesse tempo, que está relacionado a esse dia, que ele diz no versículo 24. Diz assim Jesus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, olha só, ele está dizendo que homens e mulheres de aliança não são apenas pessoas que escutam as suas palavras, não são apenas pessoas que conhecem as suas palavras de forma intelectual, mas pessoas que recebem as suas palavras. Tem diferença entre escutar as palavras e receber as palavras de Jesus. Aquele que recebe é aquele que se submete às palavras do Senhor. Receber a palavra do Senhor tem a ver com: eu recebo as instruções de Jesus, a doutrina de Cristo, e eu me permito ser afetado por essa doutrina. Receber tem a ver com se comprometer com aquilo que estamos ouvindo. Receber tem a ver com aquilo que eu estou ouvindo da parte do Senhor precisa afetar a minha maneira de viver. Então vamos lá. Então ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele afirma: e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Casa de quem? Contra a casa de um homem prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Vamos seguir. Versículo 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, lembrando que esse é o final do Sermão do Monte, e ele está dizendo claramente: tudo aquilo que eu estou ensinando aqui nesse sermão,
Se você apenas está escutando, mas se você não coloca isso em prática, não permite que isso afete a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se mover nesse mundo, você é um tolo. Então ele diz no versículo 26, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. Aí de novo ele diz, e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus está afirmando que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da descida do reino dos céus para essa terra, antes de Jesus estabelecer um reino de paz, justiça e alegria, trazendo novos céus e nova terra, e restaurando todas as coisas, e destruindo todos os inimigos de Deus, haverá uma tempestade que virá sobre a terra. Assim como Deus enviou o dilúvio nos dias de Noé, Deus vai enviar uma nova tempestade antes de Jesus voltar. E Pedro diz que dessa vez vai ser uma tempestade de fogo. Uma tempestade que vai purificar toda a terra. Existe uma tempestade para vir que vai abalar todas as coisas. Mas olha que interessante, essa tempestade que Deus vai trazer sobre o mundo não vai vir apenas sobre os ímpios, mas vai vir sobre todas as pessoas. Todos nós que fazemos parte desse mundo, ou seja, vivemos nessa terra, que estivermos vivos nesse tempo, vamos passar por essa tempestade. Deus não faz distinção entre a tempestade que vai vir sobre o ímpio e o justo vai ser tirado desse tempo de tribulação, tirado desse tempo de abalos. Não. Santos e ímpios, justos e pecadores estarão juntos no mundo nesse tempo, quando Deus trouxer essa grande tempestade. E essa tempestade vai vir sobre todas as casas, sobre as casas dos ímpios e dos justos. E o que vai fazer diferença? Quem vai permanecer em pé diante do Senhor quando Ele voltar? Aquele que estiver edificando a sua casa sobre a rocha. Escuta, você não está isento dos abalos que Deus vai trazer no mundo. Mas o que vai te livrar nesses dias é você está edificando essa casa sobre que fundamento? E mais uma vez, o que Jesus está ensinando sabe os construtores, ou seja, aqueles que estão edificando uma vida espiritual para a glória de Deus, são aqueles que têm as suas palavras e as põem em prática e as obedecem. Isso é exatamente aquilo que Jesus falou em outra passagem, em João 14, no versículo 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, basicamente, quem vai ser salvo nesses dias de tribulação? Aqueles que amam o Senhor. E quem é aquele que ama? Não é aquele apenas que fala que ama. Não é apenas que aquele que diz, Senhor, Senhor, eu te amo. Mas aquele que tem as suas palavras guardadas em seu coração e procura praticá-las todos os dias da sua vida. Aqueles que olham para esse sermão, para essa doutrina de Cristo, para todas as instruções de Jesus acerca de um tipo de vida de justiça e santidade, expressas no Sermão do Monte, e procura se submeter todos os dias a ela. Esses são os verdadeiros irmãos, esses são os verdadeiros cristãos, esses são os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros seguidores de Jesus, aqueles que têm as suas palavras e as praticam. Esse é aquele que está edificando a sua vida sobre uma rocha inabalável, e a tempestade vai vir e vai bater contra você, mas você não vai ser sacudido, você não vai cair, você vai permanecer em pé diante do Senhor naquele dia. Então eu quero terminar lendo um último texto. O escritor de Hebreus também fala sobre esse tempo,
sobre o dia do Senhor, sobre esses eventos, esses abalos que o Senhor trará sobre o cosmos no tempo do fim. Então, Hebreus, no capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 26. Hebreus 12, 26. Diz assim: a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos dessa forma, e dessa forma adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável. Adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável. Sejamos gratos, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O escritor de Hebreus está afirmando que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus vai abalar todas as coisas. Deus vai abalar toda a criação com seu poder. Porque tudo aquilo que é abalável nessa criação vai ser removido para que o reino inabalável de Jesus Cristo seja estabelecido de forma plena e eterna sobre a criação, aquilo que conhecemos como novos céus e nova terra. Então, esse é um tempo de olharmos para as palavras de Jesus e não apenas lermos as palavras de Jesus, mas também é um tempo de nos permitir sermos lidos por essa Bíblia, lidos por essa palavra. Então é um tempo de olhar para nós mesmos, olhar para a justiça e a santidade de Jesus e olhar para nós mesmos. Então, o que precisa ser removido da minha mente, da minha conduta, do meu estilo de vida nesses dias, para que eu possa crescer em santidade, justiça e amor ao Senhor. Lembrando que aquele que ama Jesus é aquele que tem suas palavras e as pratica. Lembrando que aquele que recebe as suas palavras, não apenas as escuta, é aquele que está edificando a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E os abalos vão vir, porque eles vão vir. Se você estiver preparado para eles ou não, eles vão vir. Mas aquele que está em Cristo, desenvolvendo uma vida piedosa, não será abalado, estará de pé diante do trono do Cordeiro, quando ele estabelecer o seu reino sobre a terra, trazendo novos céus e nova terra. Amém? Bom, então eu quero terminar orando por você que está acompanhando aqui essa transmissão, esse culto, esse serviço ao Senhor. E a minha oração e minha intercessão é que o espírito de sabedoria e revelação caia sobre a sua vida, para que o Espírito que nos ensina todas as coisas e nos guia toda a verdade possa iluminar os olhos do seu homem interior, para que você possa conhecer as palavras de Jesus, mas que você possa, além de conhecer, você possa receber essas palavras, para que o Espírito que nos conduz ao arrependimento, que o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa agir na sua vida, hoje e em toda essa semana, atraindo seus olhos para Jesus e para as suas santas palavras. Que a shalom de Deus, que o favor de Deus, que a presença do Senhor Jesus possa estar na sua consciência todos os dias e que toda obra de Satanás possa ser afastada da sua família, para que você cresça no conhecimento de Jesus Cristo hoje e sempre. E eu termino proclamando as palavras de Jesus sobre você, quando ele nos envia para a grande comissão, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Maranata, um grande abraço.